tudo bem? Aqui é a Mônica e hoje a gente conversa sobre um assunto que eu sei que vocês gostam, porque sempre que eu coloco um vídeo em que eu trato de literatura russa, a recepção é sempre muito boa. E eu acho que isso reflete também, né? Porque é um assunto que eu gosto, então eu acho que eu consigo explorar algumas coisas, mencionar alguns autores legais e conversar com vocês, né, principalmente o porquê a gente gosta tanto dessa literatura. Hoje, então, a minha proposta é fazer um vídeo parecido com o vídeo que eu fiz sobre calhamaços. Nesse vídeo, eu falo sobre calhamaços de diversas formas. Então, eu comento quais são meus favoritos, quais eu me decepcionei, quais eu também quero ler. Então, eu vou seguir mais ou menos esse roteirinho, entre aspas, né, para falar hoje da nossa amada literatura russa. Gente, antes de começar, eu só vou pedir desculpas se tiver um ruído, porque eu precisei ligar o ventilador. Eu deixei no mínimo, mas era a única forma de gravar esse vídeo. Então não sei se vai passar aí pra vocês um ruidinho, tá? Eu espero que não, mas era ou fazer assim, ou simplesmente não ia ter vídeo hoje no canal. Bom, como eu falei com vocês, vira e mexe eu gosto de falar alguma coisa sobre literatura russa. Até recentemente eu fiz um vídeo falando sobre o Dostoiévski com 50 fatos a respeito dele, porque eu comecei a ler, né, a biografia escrita pelo Joseph Frank e fiz um resumão de algumas coisas que eu já sabia, que eu pesquisei, para dar esse pontapé inicial no início da leitura. E também você encontra aqui no canal vídeos com sugestões para você começar a ler literatura russa, quais os livros que eu achei mais fáceis de ler e de mergulhar nesse universo que, na minha opinião, chama tanta atenção da gente devido à profundidade que os russos conseguem abordar diversos temas muito importantes. Então, desde a morte, o amor, as relações conjugais, a questão da culpa, como não lembrar de Crime e Castigo de Dostoiévski. Falando em Dostoiévski, ainda essa questão daquele homem ofendido, humilhado, sofrido perante ali a sociedade, as intrigas e as relações da alta sociedade, a visão que Turgenev traz tanto do homem do campo, quanto também dos nobres, dos aristocratas, e também como não falar de Chekhov, que tinha um olhar tão preciso também para esse aspecto psicológico e contexto histórico ali do seu país. Então eu acho que são exatamente esses aspectos da natureza humana que os russos trazem e que vão conversar, independente do país, com qualquer pessoa. Porque claro que a gente vai encontrar muitas coisas culturais nos textos, mas mesmo assim, como eles aprofundam tanto, eles acabam atingindo qualquer pessoa com essas questões filosóficas, com a exploração psicológica dos personagens, pensando também no seu propósito de vida, nos questionamentos perante Deus, né, a fé. Então isso conversa com qualquer pessoa. Então eu acredito que esses temas e essa abordagem é que provocam, né, esse encantamento no leitor. Bom, gente, eu vou falar aqui nesse vídeo principalmente da Idade de Ouro da literatura russa, que é contada a partir ali do Pushkin, né, que é o grande pai ali da literatura russa moderna, e essa Idade de Ouro vai até o final do século XIX. E é nesse período realmente que se encontram as obras que eu li, pelo menos assim, puxando aqui na minha memória, tá? Eu tenho interesse sim em obras do século XX, até mesmo, claro, século XXI, mas eu não me recordo de ter lido, tá? Eu não vou contar aqui o Nabokov, né, porque o Nabokov foi para os Estados Unidos, né, não tem aquela ligação com a Rússia, então, se eu não estou errada aqui, eu vou ter mais para compartilhar com vocês sobre a literatura do século XIX, mas eu quero comentar sim algumas coisas aqui nesse vídeo sobre autores que eu quero conhecer. Bem, eu deixei os meus livros na estante, tá? Porque senão essa estante ia ficar muito desfalcada para gravar esse vídeo, e eu vou tirando ele aqui aos poucos. Eu tirei primeiro os dois livros que eu tenho do Pushkin, que é então, né, o pai da literatura russa moderna. Eu tenho esse que é o mais famoso dele, que é o Evgeny Onegin, deixa eu ver se eu falei certo, acho que dessa vez sim, que é um romance em versos, tá? Esse aqui é da Companhia das Letras, sai pela Penguin, né? E a tradução é do Rubens Figueiredo. E eu tenho também da editora 34, A Filha do Capitão. Esse livro aqui já é uma prosa, tá? E a tradução é do Boris Schneiderman. Gente, eu ainda não li Pushkin. Eu continuo com esse probleminha para resolver, né?
Pushkin, que influenciou, né, todos esses grandes escritores que são mais conhecidos, né, aqui no Brasil, como Dostoiévski, Tolstói, Turgenev, enfim. Então aqui eu já estou deixando 2 livros, né, que estão entre as minhas próximas leituras, né. Nesse ano eu quero ler pelo menos um deles, mas quem sabe eu leio os 2, não são livros grandes, eu acho que a leitura vai fluir bem. Bom, depois do Pushkin eu quero conversar com vocês sobre o Gogol, que eu não tenho nenhum livro aqui na minha estante, porque eu li em e-book. Eu li os 2 contos mais famosos dele, O Capote e O Nariz. Esses livros vão ter um aspecto diferente, principalmente o Nariz, mas eles vão fundo, né, na crítica a respeito da sociedade russa, da sua burocracia, e o Gogol também é outro escritor, né, que foi muito importante para a literatura russa da época ali, da primeira metade do século XIX. E de livro dele que eu gostaria de ler, que é muito comentado, eu vou citar aqui Almas Mortas, tá? Que eu acho que a edição mais conhecida é da editora 34. Não tem como falar de literatura russa, né, e não falar de Tolstói. Eu comecei Tolstói, gente, lendo novelas. Eu tenho essa edição aqui da Todavia, que reúne 4 novelas do Tolstói, tá? A primeira delas é Felicidade Conjugal, depois a gente tem A Morte de Ivan Ilitch, Sonata a Kreutzer e, por fim, Padre se ergue, que vocês também encontram como Padre Sérgio. Eu acho que na edição da Companhia das Letras está sem o título, tá? A tradução dessas novelas é também do Rubens Figueiredo, e eu já vou falar porque às vezes vocês me perguntam de traduções. Eu não tenho assim muito conhecimento porque eu não tenho muitas edições, mas do que eu já li, o que eu gosto mais é o Rubens Figueiredo. Eu acho o texto dele muito fluido. Eu vou mostrar aqui outros livros que também foram traduzidos por ele. E esse livro aqui também é muito legal para você começar, caso você não tenha lido nada de literatura russa. Uma novela do Tolstói também eu acho que é uma ótima pedida. E aqui, né, um grande clássico do Tolstói, super conhecido, Ana Karenina. Eu li nessa edição aqui da Companhia das Letras, a tradução é do Rubens Figueiredo. Deixa eu só confirmar. Sim, do Rubens Figueiredo. Eu gosto muito, muito desse livro. Eu acho que é um livro bastante intenso. É claro que também traz o aspecto da vida do Lievin, né, que é o outro personagem principal aqui. Todo mundo comenta muito da Ana. E a Ana é aquele personagem que vai te causar vários sentimentos, né? Porque com certeza você vai discordar com muitas coisas que ela faz, vai se questionar. Enfim, ela não deixa o leitor indiferente. E o Lievin tem muito aquilo que eu falei com vocês no começo do vídeo, as questões filosóficas, existenciais, né? Tem muito do Tolstói aqui, né, nesse personagem. Então é um livro que é muito comentado porque ele mostra essa força realmente da literatura russa, de se aprofundar realmente mais nessas questões. E de não lidos que eu tenho aqui do Tolstói, gente, eu tenho esse aqui que eu quero muito ler, Os Últimos Dias, sai pela Penguin. Esse livro vai reunir vários textos do Tolstói, vale muito a pena. Tem vários tradutores aqui, essa edição. Eu vou comentar com vocês que Uma Confissão não está completo, tá? Mas tem outros textos aqui, como O Primeiro Degrau, Onde Está o Amor, Deus Também Está, O Reino de Deus Está em Vós, O que é a Arte, sobre Shakespeare, o teatro. Tem cartas dele, né, algumas cartas, alguns trechos de diários. Então vale muito a pena assim, dar uma olhada nesse livro. Você pode também baixar a amostra que tem na Amazon, né? Então você consegue ver o comecinho ali, ver o índice, ver o texto de introdução. É dessas edições que eu, apesar de não ter lido, né, quando eu olho o sumário, eu vejo assim que é uma ótima indicação para vocês. Outro livro que eu já ensaiei várias vezes para começar é esse aqui de contos, tá? Esse aqui é O Diabo e Outras Histórias, sai pela Companhia das Letras. Essa edição, gente, é belíssima. A tradução é da Beatriz Marabito, Beatriz Ritt e Maíra Pinto. Os contos são Três Mortes, Costomer, O Diabo, Falso Cupom e Depois do Baile. E para terminar aqui, né, o que eu tenho do Sr. Tolstói é aquele calhamaço que falta eu ler, né? Guerra e Paz, tá? Também edição da Companhia das Letras nesse box. Deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês os 2 tomos. Edição, assim, belíssima, gente. E a tradução é, mais uma vez, do Rubens Figueiredo. Bom, agora eu vou falar do russo, que eu já li mais livros do Sr. Dostoiévski. Primeiro eu vou começar pelos livros que eu tenho da editora 34. Nessas edições aqui maiores, eu tenho Crime e Castigo e Os Irmãos Karamazov, tá?
que foi meu primeiro Dostoiévski, que eu preciso reler, aliás. Os dois eu quero reler, são livros maravilhosos. Eu gosto mais dos Irmãos Karamazov, mas Crime e Castigo, assim, é sensacional. Só que, assim, lembra daquela intensidade que eu falei, né? Então agora você multiplica, porque aqui é Dostoiévski. Então ele vai fundo realmente nessas questões mentais, psicológicas, os ambientes que os personagens vivem vão ser muito diferentes dos ambientes dos personagens do Tolstói, por exemplo. É o tipo de literatura que mexe com você, sabe? Que às vezes você precisa dar uma pausa, dar um respiro, que te suga, realmente te consome, mas é incrível. E tenho, gente, dessas edições menores da coleção Leste, Uma História Desagradável, com texto curto, 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 nem é tudo isso aqui que tem. Quer ver? Eu acho que é um texto, tem um pós-fácil aqui também, tá? Esse aqui é com tradução da Priscila Marques, tá? Ah, eu não falei da tradução de Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, mas é do Paulo Bezerra, tá? E o outro que eu tenho aqui, da coleção Leste, é duas narrativas fantásticas. Aqui tem A Dócil e O Sonho de um Homem Ridículo, que é uma pancada, tá? É um texto curto, mas muito intenso, assim, uma bela apresentação do que é Dostoiévski. A tradução desse daqui é do Vadim Nikitin. E desses textos menores, eu tenho Gente Pobre pela Prínceps. E é interessante falar para vocês, gente, que essa edição é traduzida pelo Irineu Franco Perpétuo, tá? É uma ótima tradução, um texto bem fluido. Tem algumas notas de rodapé, não tem muita coisa assim, tá? Mas já dá uma ajudinha na leitura. E esse, né, que foi o primeiro livro que o Tolstói escreveu, né? Seu primeiro sucesso. Não é dos meus favoritos, então eu não vou falar para vocês que foi uma decepção, não sei, assim. Eu gostei do livro, mas dos que eu li do Tolstói, eu acho que é o que eu gostei menos, eu posso falar assim. Talvez por ser epistolar, eu não sou muito chegada em escritas assim, mas muita gente adora esse livro, ele já tem uma visão maravilhosa da sociedade russa, das pessoas que vivem em situações bem complicadas, sabe, que sobrevivem realmente. Então é um texto assim que vale muito, muito a pena. E agora os livros do Tolstói pela Penguin Companhia, tá? Eu tenho 3, se eu não esqueci nenhum, acho que é isso. Vou começar pelo que eu li. Li Noites Brancas. Eu não estava esperando nada desse livro, que todo mundo fala assim, é o livro diferente do Tolstói, é o Tolstói romântico e tal. E eu não sou chegada em romantismo, então eu fui achando assim que eu não ia gostar desse livro, e eu gostei. Eu acho que é a tal da expectativa, né? Isso contribui demais. Não criei muita expectativa, eu gostei do livro. Você fica naquela coisa, foi um sonho, o que aconteceu aqui? Eu gostei dessa narrativa, realmente é um livro diferente, tá? Então se você só leu Noites Brancas do Dostoiévski, leia mais algum livro dele para saber se você vai gostar ou não, porque realmente não simboliza, não representa bem a escrita, né, do autor, os temas que ele aborda, a profundidade, enfim. Mas é um livro muito bom, eu gostei sim de Noites Brancas. Aí o outro que eu li que eu amei, gente, esse eu adorei, eu sempre falo desse livro aqui quando eu tenho oportunidade, que é O Jogador. Eu não falei o tradutor, né? Rubens Figueiredo, e eu acho que esse também é Rubens Figueiredo, gente, Noites Brancas. Sim, Rubens Figueiredo. O Jogador é muito interessante porque tem muito do Dostoiévski também aqui. A gente vai conhecer então esse homem que é viciado em jogo. Ele está na Alemanha, junto com outros russos e também com pessoas de outra nacionalidade, como franceses, ingleses. Tem personagens aqui inesquecíveis, gente. Eu gosto muito, muito desse livro. E tem aquela história que eu comentei com vocês até naquele vídeo, né, dos 50 fatos sobre Dostoiévski, que ele escreveu esse livro numa situação assim terrível, que ele estava precisando de muito dinheiro e ele precisava com urgência, né, do dinheiro. Ele fez lá um contrato que se ele não entregasse esse livro na data marcada, ele cederia os direitos, né, autorais dele para o editor por 9 anos. Foi assim, um auê, ele conseguiu, mas eu conto tudo certinho para vocês lá no vídeo e outras histórias do Sr. Dostoiévski. E falando em próximas leituras, esse deve ser o meu próximo Dostoiévski, tá, gente? Memórias do Subsolo. Esse daqui vai fritar os meus neurônios, mas eu não vejo a hora. Eu estou muito ansiosa para ler esse livro, ler sobre esse homem do subsolo, que é um dos temas, né, da literatura russa, como o homem supérfluo e tantos outros tipos ali da literatura russa. Então, é um livro que promete, que eu sei que muitos de vocês já leram, então me contem aí o que vocês acharam. Gente, eu acho que de Tolstói é isso. Eu não me lembro de ter lido o e-book do Tolstói, não lembro. Eu acho que é isso. Então agora a gente vai para o senhor Turgenev. Do Turgenev eu li e-book.
Eu lembro de ler contos soltos, assim, do Turgenev. Eu sei que tem aquele Memórias de Caçador, eu não tenho essa edição, quero muito essa edição que tá, né, realmente cheia de contos dele. Diário de um Homem Supérfluo, eu também não li ainda, não acredito, eu preciso ler esse Turgenev. Então, assim, vou mostrar pra vocês o que eu li. Do que eu tenho aqui em casa, eu só tenho um Turgenev, então o resto eu li no Kindle, que é Ninho de Fidalgos, que eu fiz recentemente um vídeo falando só sobre esse livro. Eu vou deixar o link aqui no box de informações, como vou deixar também a respeito do Dostô, de tudo que eu comentei por aqui. Eu gostei do livro, achei bem interessante, mas no Turgenev o meu preferido até agora continua sendo Pais e Filhos, tá? Que eu li nessa edição aqui da Companhia das Letras. Gostei muito dos diálogos, aliás, acho que é um dos pontos altos, né, da escrita do Turgenev, são realmente os diálogos, o que ele coloca ali, as ideias que ele debate, assim, é muito, muito bom. E lembrei que eu tenho outro livro do Turgenev, acho que eu tinha lido no Kindle, mas não, eu tenho, que é Primeiro Amor, é uma novelinha muito legal também para você começar a ler literatura russa. Tem uma revelaçãozinha aqui entre aspas, porque assim, eu saquei o que estava acontecendo, acho que muita gente também sacou, mas para alguns leitores acho que pode ser uma surpresa, assim. Fala dessa descoberta do amor por um menino assim de 16 anos, muito interessante também, um livrinho curto que eu recomendo demais. Vamos falar agora de um outro querido meu, que é o Anton Chekhov. O Chekhov, ele é muito conhecido também pelas peças de teatro, e isso tá faltando eu ler, gente. Eu fiquei encantada com os contos do Chekhov, e eu meio que parei nos contos, mas eu preciso ler as peças. E eu até tenho aqui já essa edição da Penguin Companhia, que também tem a tradução do Rubens Figueiredo, tá? E aqui tem 4 peças, a Gaivota, a Tilvânia, Três Irmãs e o Jardim de Cerejeiras. Falam super bem dessas peças, assim, que são maravilhosas. E eu vou colocar como prioridade para mim esse ano, porque eu tô querendo ler mais teatro. Ano passado eu já li, né? Eu li Shakespeare, li Molière, mas acho que eu fiquei nisso. Então, assim, agora eu quero ler Chekhov, eu quero ler peças antigas, né? Peças gregas, como eu falei para vocês em outro vídeo. Então, eu acredito que logo a gente conversa, né, mais sobre teatro aqui no canal. Eu vou mostrar outro livro que eu tenho do Chekhov, que eu não li, que é famosão também, que é A Steppe. Esse é super curtinho, o subtítulo é A História de uma Viagem. Eu acho que é desses livros assim que você deve ler sem perceber. Então, eu acredito que eu consigo encaixar ainda esse ano aqui essa leitura. E o que eu li do Chekhov, então, foi em e-book. Eu li primeiro, meu primeiro contato com ele foi num livro da Nova Fronteira, daquela Clássicos de Ouro. É um livro chamado Contos, e tem muitos contos famosíssimos dele, como Dama do Cachorrinho. Tem um que eu gosto muito dele também chamado A Aposta. Nossa, vários, gente, vários. É um livro assim que eu adoro. E depois, por causa de vocês, eu fui atrás de um conto dele chamado A Enfermaria número 6. E aí eu achei nessa edição, tá, que também tem outros contos, acho que tem alguns só repetidos, assim, dessa outra edição que eu li, né, da Clássicos de Ouro, e é fenomenal. Se eu pudesse falar para ler um conto dele, eu acho que eu falaria para você ler Enfermaria número 6, porque ele vai abordar muita coisa ali, até com uma abordagem um pouco psicológica, vai criticar muito a sociedade da época, a questão, né, do tratamento com os doentes, porque a história se passa na ala psiquiátrica de um hospital, um texto assim primoroso. Eu acho que eu não esqueci de nada aqui do que eu li de literatura russa, tá? Então eu vou falar aqui de favoritos, como eu falei, os Irmãos Karamazov. Se eu falar um Dostô, os Irmãos Karamazov, o Dostô que eu mais gostei de ler no sentido assim de uma experiência de leitura divertida, que me deu vários momentos muito legais, que me mostrou também, lógico, a parte crítica dele, a parte do psicológico também do personagem, mas que foi de uma forma assim mais leve, foi O Jogador. Eu adorei ler esse livro. Do Sr. Tolstói eu tenho que falar Ana Karenina, né? Mas vamos ver aí se Guerra e Paz vai passar Ana Karenina. Acho que do Turgenev eu já falei, né? Pais e Filhos. E do Chekhov, Enfermaria número 6, mas ainda tem bastante coisa para ler desses escritores. E agora, gente, eu separei aqui alguns autores que eu quero conhecer, tá? Eu acho que o que se destaca mais, eu vou deixar as capinhas aqui na tela, é o Mikhail Bulgakov. Todo mundo fala muito bem do Mestre e Margarida, só que é um livro que é muito interessante você saber o contexto histórico, né? Para você entender o que ele está falando ali. Então, saber mais do governo de Stalin, enfim, daquela época. E eu acho que deve ser um livro, assim, fenomenal, então quero muito ler esse livro.
Eu anotei aqui também o Nikolai Leskov. Aí eu não falei para vocês, né? O Mikhail Bulgakov, ele já pega o século XX, tá? Então ele é de 1891 e falece em 1940. Então já vai para essa parte da literatura russa que eu preciso conhecer. Já o Nikolai Leskov, ele ainda é do século XIX, tá? Ele falece em 1895. Mas tem vários títulos dele, né? Que sai até pela editora 34. Então me indiquem aí qual é o livro que vocês mais gostam do Nikolai Leskov. Tem também o Ivan Bunin, também chama muito a minha atenção. Ele nasceu em 1870 e morreu em 1953, então já pega também esse século XX que eu preciso conhecer. O Boris Pasternak, é claro, né, com o famoso Dr. Zhivago. Vamos ver o que eu vou achar desse livro, né? E teve um livro que a editora 34 lançou, que deve fazer o quê? Uns 2, 3 anos, chamado As Meninas, que é da Lyudmila Ulitskaya, eu acho que fala assim o nome dela, e é um livro de contos. Eu espero então conhecer essa e outras escritoras russas, né? Eu falei acho que só de russos aqui, então eu preciso aí conhecer algumas dessas escritoras, então por favor me deixem também aqui recomendações, tá? Principalmente dessa literatura russa do século XX, século XXI. Bom, gente, então é isso. Eu acredito que minhas próximas leituras serão essas peças do Chekhov, Guerra e Paz de Tolstói, acho que já está chegando a hora de ler, né? E Memórias do Subsolo do Sr. Dostoiévski, mas também Diário de um Homem Supérfluo do Turgenev, acho que já passou da hora de ser lido. Contem aí pra mim quais são os seus favoritos, e eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e espero vocês no próximo aqui no canal. Até lá, tchau, tchau!